Eu convido os irmãos a olharem comigo para o texto da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Um texto que os irmãos bem conhecem. João, escrevendo esta carta, ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. A igreja de Jesus tem de ser aqui na terra a prova de que o céu existe. É nós vivermos aqui como cidadãos dos céus. A igreja tem de ser um testemunho visível de que tudo que está escrito na Bíblia é verdade e é possível. É nós estarmos vivendo já aquilo que nós temos certeza que viveremos na glória. Mas antes de entrar no mérito disso, eu quero falar rapidamente, 3 características de igrejas cristãs. A igreja conhecida, a igreja famosa e a igreja relevante. A igreja conhecida é aquela que é percebida pela sociedade apenas pelo seu endereço. É aquela que muita gente sabe onde se localiza. Reconhecem a sua existência, mas nada sabem sobre ela. Não há nada que ela faça que seja significativa em seu contexto. É assim como os artistas, que nós sabemos quem são, mas não conhecemos a nenhum. Nós sabemos bem a diferença entre saber quem é uma pessoa e conhecê-la. É como se alguém chegasse na região onde fica uma igreja assim e perguntasse: você sabe onde fica a igreja tal? Sim, você entra à primeira direita, terceiro quarteirão, ela fica ali. O que você sabe sobre ela? Nada. Não sabemos coisa nenhuma acerca da igreja. É apenas uma igreja conhecida. E há muitas igrejas assim, que só têm um reconhecimento visual. Seus templos, se fossem retirados de onde estão, poucos perceberiam a sua ausência. São igrejas reconhecidas apenas pelo seu endereço, mas elas não fazem qualquer diferença em seu contexto. Esqueçam, porque não é o caso desta igreja, claro que não. Segunda igreja, ou segundo tipo, característica, é da igreja famosa. São aquelas que realizam coisas notáveis, coisas atraentes e agradáveis. Elas têm a fama, mas fama não significa uma condição de reconhecimento da sua essência. Tornam-se famosos cantores quando eles produzem músicas apreciadas, cativantes, agradáveis. Também assim, o artista talentoso que apresenta aquilo que as pessoas gostam. Então, a igreja famosa é aquela que está oferecendo aquilo que faz bem às pessoas. Mas a apreciação é quase sempre uma expressão de egoísmo. Por quê? Pois é apreço que se dedica a quem ou ao que nos agrada. Nós apreciamos alguns lugares, algumas cidades em nosso país, porque quando vamos lá, nos deleitamos. É ter como importante apenas aquilo que nos faz bem. Uma igreja pode se tornar famosa por seu grande templo, milhares de número de membros. Admiramos e comentamos as coisas monumentais, imponentes, não é mesmo? Já ouvimos falar de igrejas de 30 mil membros, 50 mil membros fora do nosso país, mas poucos sabem que igrejas de verdade elas são. Elas são famosas pela sua proporção, não pela sua essência. Uma igreja se torna famosa por estar na mídia, quando por um clique se tem acesso a ela. Acolhe a muitos desigrejados. Nem sempre essas igrejas expõem as suas convicções, as suas doutrinas básicas de fé cristã, nem mesmo como funciona a sua administração.
Também igrejas podem se tornar famosas por suas obras sociais, grandes escolas, convênios com instituições assistenciais, atendimentos a carentes, sem omitir aquelas que priorizam as ofertas de prosperidade material, operação de milagres e cuidados com o físico. Ficam famosas, constroem grandes templos. Igrejas assim não têm membros, têm agregados ou clientes até, não são um corpo, são apenas uma instituição. Esqueça o que eu disse até aqui, apenas para lembrar o contexto em que estamos. O que nos importa é refletir sobre o terceiro tipo de igreja, que é a igreja relevante, a igreja ideal, a igreja que se destaca pelo poder do Senhor dela, pelo seu fundador em seu contexto local. É a igreja que não apenas é reconhecida pelo seu endereço ou famosa por serviços e produtos que ela oferece, mas ela é admirável pela vida daqueles que a compõem. É a igreja que impressiona por sua unidade, por sua adoração a Deus, que cultua com devoção, com convicções, que é bíblica em suas pregações e em seu testemunho. Esta é a igreja que tem Jesus como seu Senhor. Esta igreja na Bíblia é chamada de a família de Deus. É tão gostoso saber disto, que nós somos a família de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 19, ele diz: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que glória para nós, irmãos, cada um de nós ter a natureza de Deus, porque temos o Espírito Santo, e por causa disto podemos viver a excelência do caráter do nosso Senhor. Este texto que li declara que na igreja de Jesus tem de haver comunhão, cuidado, confiança e unidade, pois somos irmãos dele, Jesus, o Senhor da igreja. A razão dos pais terem os seus filhos, eu tenho 2 filhos já casados, mas se cada pai, cada mãe aqui fosse responder a pergunta: por que você teve estes filhos? A resposta mais repetida certamente seria: é pelo nosso prazer de tê-los. É pelo deleite de tê-los, é a nossa satisfação por estarmos formando uma família. Não pode haver para um casal razão maior do que estas. Meus irmãos, o Senhor nos salvou para isto. Quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, ele diz que o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, para vivermos na presença dele. E Paulo continua dizendo: e nos predestinou para si mesmo. Você, irmão, já calculou o privilégio que é este? Você foi salvo pela graça para ser de Jesus. Nós fomos salvos não primeiramente para ir para o céu, porque ninguém está com pressa de ir para o céu. Uma professora de classe de escola dominical perguntou para os alunos pequenos: quem quer ir para o céu, levante a mão. Todos levantaram. Quem quer morrer, levante a mão. Ninguém levantou a mão. Ela disse: vocês são espertos, nós queremos ir para o céu, mas não temos pressa nenhuma para isto, mas nós já vivemos na presença de Deus. A igreja se torna relevante neste aspecto quando ela já expressa a importância desta comunhão. Deus tem aqui na terra a sua igreja, e esta igreja é a sua família. E por que Ele nos salvou? Porque o texto diz que nós fomos salvos para viver com Ele. Os teólogos aqui não me
condenem depois, mas eu penso assim, Marcos, Deus nos salvou para Ele ter aqui na terra, neste tempo, uma comunhão na continuação daquilo que Ele começou no Éden. Aquilo que o pecado estragou lá, a comunhão entre Adão e Eva e Deus, através de Cristo, Ele nos restaurou. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: Cristo nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados, para que nós fôssemos a continuação do deleite que Ele tinha com Adão e Eva no Éden, ter conosco, num culto como este, num culto doméstico, ou mesmo daquele irmão, daquela irmã que ora em particular. O primeiro verso da Bíblia que eu decorei na minha vida, me lembro disso, parece milagre nesta idade eu me lembrar do texto da minha infância, mas foi Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Os antigos entendiam que cear era um ato de refeição comunitário, em que os cristãos celebravam a união com o corpo de Cristo entre si. Estas palavras do Apocalipse foram dirigidas a uma igreja por Jesus Cristo, a igreja de Laodiceia, e é um convite a um tempo de comunhão com Ele, o sentar-se à mesa com Ele. É ou não é, nós que nos reunimos em família ou com amigos, o melhor encontro que a gente tem é encontro sem agenda, sem assunto, apenas para estarmos juntos. Eu imagino assim, irmãos, muitas vezes as nossas orações não precisam ter assunto. O assunto nosso é estar na presença do Senhor, é apenas para nos deleitar com Ele. A Bíblia ensina-nos isto. Esta é a igreja relevante. É a igreja quando a sociedade, os amigos, os familiares, veem que nós estivemos com o Senhor, que nós convivemos com Ele, que há uma influência poderosa da sua graça em nossa vida. A igreja cristã é a família celestial na terra, como diz o texto bíblico. Nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo escolhido de Deus. O que importa para nós, irmãos, não é exatamente o que acontece dentro do culto. Porque muitas vezes eu já ouvi isto, membros de igreja que dizem: eu vou à igreja para eu sair renovado, eu vou à igreja para eu me entusiasmar. É errado isto. O que acontece no culto é resultado do que nós produzimos. O que acontece no culto é resultado da comunhão que nós tivemos na quinta-feira, sexta, sábado. E aí quando a gente chega no templo, nós produzimos isto. A gente vem para oferecer e não para receber. Por quê? Porque o tempo todo nós somos a família de Deus, desfrutando da comunhão com Ele. Mas a gente tem de perguntar: e o que causa e mantém uma igreja assim? O que é que faz? Qual é o elemento de estabilidade e solidez a esse plano de Deus para o seu povo na terra? Para a gente viver aqui feliz, para a gente quando se reúne em poucos ou em muitos, a gente cultivar esta satisfação tão grande. A resposta a esta pergunta é o texto básico que lemos: amados, amemo-nos uns aos outros. O que faz isto é o amor. Só o amor promove a verdadeira unidade da igreja. Há uma diferença grande entre união e unidade. União é estarmos juntos. Quando há um jogo de futebol, então duas torcidas reunidas, eles estão reunidos, mas não estão em unidade, porque uma parte torce para um time, a outra parte para o outro time. Unidade é quando estamos juntos no mesmo espírito, na mesma comunhão, desfrutando da mesma esperança e alegria espiritual. Só o amor faz isto. Só o amor nos torna iguais, só o amor nos faz interessar uns pelos outros.
Eu sou um admirador do poder do amor de Deus, porque só esse amor capacita o verdadeiro cristão a viver todos os mandamentos da palavra de Deus, sem nenhum receio, sem nenhuma reclamação, sem nenhum arrependimento. A gente cresce vendo o amor das poesias, das músicas, o amor dos filmes. Isso não tem nada a ver com o ágape divino no nosso coração. O ágape no nosso coração é para nos fazer ir além da nossa vontade, é para nos fazer vencer as nossas próprias inclinações e limites. O amor de Deus em nosso coração é o que nos capacita a nós fazermos tudo aquilo que nós não queremos fazer, que nos contraria até. Alguns exemplos na Bíblia que ensinam isto. Por exemplo, é esse amor que faz com que o menor gesto de bondade se torne significativo, que faz com que a mais simples canção alcance a alma. É o amor que faz o tímido sorriso conquistar confiança e a menor oferta tornar-se essencial. Algumas histórias disto estão escritas na Bíblia. Por exemplo, por amor a Raquel, Jacó trabalhou mais 7 anos para o pai dela, apesar de ele tê-lo traído. Por amor ao seu pai, Jacó, José salvou todos os seus cruéis irmãos, que ele poderia deles se vingar, mas não o fez. Por amor a Davi, Jonatas o protegeu do ódio do seu pai Saul. Por amor ao seu povo, quando Deus disse a Salomão: pede-me o que quiseres e eu te darei, Salomão disse: eu preciso de sabedoria para governar corretamente este povo. Por amor à sua pátria, Judá, Neemias desistiu de um cargo importante, bem remunerado, no palácio da Pérsia, para reedificar os muros de Jerusalém, em dias difíceis e ameaçadores. Por amor aos irmãos em Jesus, alguns cristãos primitivos, como diz o livro de Atos, venderam propriedades e bens para suprir as necessidades materiais deles. E quantas outras histórias nós conhecemos na Bíblia, que são expressões deste ágape no coração dos filhos de Deus. Muitos outros exemplos poderiam ser lembrados de que quando o verdadeiro amor é o fundamento, coisas inimagináveis acontecem, coisas inexplicáveis, indescritíveis podem acontecer. Sabe, irmãos, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz isto, que não há confusão entre nós, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Para quê? Para que nós sejamos uma unidade, para que nós possamos servir com alegria e satisfação dentro do reino do Senhor. É isto. Para que nós possamos nos ver como pessoas iguais. Como o apóstolo Paulo diz aos romanos, aquele que é forte deve dar suporte àquele que é fraco. É ele alcançar aquele que está numa condição intelectual ou mesmo religiosa inferior. E ele dividir a sua força, seu conhecimento, sua energia. Essa essência poderosa que Deus derramou no nosso coração, que deu início à igreja de Cristo Jesus, para que ela fosse não apenas um meio de cântico, de louvor e de adoração, mais do que isto, para que ela fosse luz no meio das trevas, para que ela fosse como ovelhas no meio de lobos, para que ela brilhasse como astro no meio de uma geração corrompida e perversa. Não há lugar mais fácil de ser crente do que dentro da igreja e dentro de casa. Mas nós não vivemos só aqui, nem só em casa. Nós vivemos no meio de gente que não gosta da gente. Nós vivemos no meio de pessoas que nos odeiam. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos rejeitados. E isto acontece desde o início do cristianismo. E por que não desistimos? Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração.
porque nós agimos de forma corajosa, porque nós não escondemos a nossa identidade cristã, porque o Espírito de Deus derramou do amor do Pai no nosso coração. Possivelmente, pastor Ricardo, muitos aqui dariam testemunhos de coisas assim mesmo, vivências, experiências inexplicáveis, coisas que não foram razoáveis, ou seja, explicadas pela razão, porque a Bíblia mesmo diz isto. Não fique ansiosos de coisa alguma, Paulo escreveu aos Filipenses. Pegue todos os motivos de ansiedade e leve a Deus com oração e súplica e ações de graças. E aí vai acontecer o milagre, o inexplicável. A paz de Deus, que vai além do que você pode entender, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. É quando aquele teu colega de trabalho vai dizer: eu sei que você está passando com uma enfermidade grave na sua casa, mas você está sorrindo, e você vai dizer: eu não tenho explicação lógica para isso, se não dizer a você, é o amor de Deus derramado no meu coração. É aquela tua vizinha, irmã, que vai te ouvir cantando, mesmo sabendo que teu esposo está desempregado. E se ela te perguntar qual é o segredo disto, você só vai poder dizer: é o amor de Deus derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é isto que a Bíblia nos ensina. É por amor que cuidamos uns dos outros. É por amor que nós dividimos as cargas. É por amor que nós desenvolvemos comunhão mútua e confiança. É por amor que nós nos perdoamos de todo o coração. Sem amor, estas coisas seriam obrigações, mas com amor, elas são naturais e fraternas. É assim. Unidos em amor, nós nos mantemos protegidos de heresias, de falsidades, de fragilidades e de cisões. Unidos em amor, aprendemos e crescemos juntos, sorrimos e choramos juntos, sofremos e celebramos juntos. O amor, irmãos, não é apenas aquilo que nos alegra. Eu digo na minha igreja que o amor não é as paredes bonitas da vida, do relacionamento, não são os enfeites que existem em nossa existência. O amor é o alicerce que faz com que as maiores tormentas não nos derrubem. Me permito contar isto. Na igreja que pastoreio, domingo de manhã, um casal entrou chorando. Eu já estimei que fosse alguma coisa grave. E tinha acontecido a traição do marido. Eles se sentaram, conversamos bastante. E depois de um período de compreender como havia acontecido, o conselheiro tem de entrar em detalhes. Depois de conversar bastante, eu olhei para aquela esposa e perguntei para ela: minha irmã, me responda com sinceridade, você ainda ama a ele? E ela olhou para ele com lágrimas e disse: pastor, apesar do que aconteceu, eu ainda o amo. Eu perguntei a mesma coisa para ele, e ele, olhando para ela, disse: eu ainda a amo. Eu disse: parece que as paredes caíram, mas o alicerce permanece. E vocês vão poder reconstruir um novo edifício, mais lindo talvez, mais estável. Se o amor permanece, a essência está ali. E que alegria para mim, meus irmãos, meses depois, ver aquele casal entrando de mãos dadas no templo. Outros muitos meses, ver aquela esposa com seu esposo lá no palco, porque ela estava grávida do primeiro filho. Eles já têm 2 filhos. Meus irmãos, este é o milagre do amor. O milagre que vence a nossa ira, que vence a nossa indisposição, que vence os nossos preconceitos, que vence as nossas mazelas todas. Então a igreja é o que é por causa do amor de Deus derramado no nosso coração. É o amor que faz a igreja ser o lugar da proximidade segura, confiável e agradável.
Não apenas de se saber quem é o próximo, mas o conhecer o quanto possível para uma vivência em comunhão fraterna. Assim é a igreja relevante. A igreja conhecida e a igreja famosa não precisa viver estas coisas. Basta o auê, basta, fala mal não, parede preta, basta as lâmpadas coloridas, basta as músicas fortes. Mas a igreja relevante, a igreja significativa, é aquela onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade no coração e na mente de cada um dos seus membros. Quando a gente começa a ler a carta de Paulo aos Colossenses, na linguagem de agora, o apóstolo Paulo escreve aquela carta dizendo: olha, eu estava na prisão e eu recebi a visita do pastor de vocês, o pastor Epáfras, e ele falou coisas maravilhosas acerca de vocês. E então, Paulo diz 3 fundamentos daquela igreja que ele admirava. Ele disse: eu estou escrevendo esta carta porque eu ouvi falar da vossa fé em Cristo Jesus, do vosso amor uns pelos outros, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Fé, esperança e amor. Que interessante, irmãos. E a Bíblia diz isto: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Por quê? Porque na glória eterna nós não precisaremos mais, não teremos mais esperança. Lá a fé vai desaparecer, porque a fé, conforme diz o autor aos Hebreus, é o firme fundamento do que se espera e prova do que não se vê. Não esperaremos mais nada lá. E tudo que tivermos de ver, lá nós veremos. Mas o amor permanece, porque o texto diz que Deus é amor. Onde Deus está, ali o amor é transbordante. Jesus disse, o que está em João capítulo 13, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem um templo grande, se a igreja tiver muitos membros, se ela tiver gente rica, se ela tiver um coro maravilhoso. Não. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Por isso, irmãos, o fundamento da igreja influente, da igreja relevante é este. A igreja relevante, influente, impactante é aquela que vive assim. Nós precisamos, irmãos, estar sempre nos lembrando disto. Deus não pediria nada a nós que não nos fosse possível cumprir. E talvez a exigência mais dura de Jesus foi esta: seja santo, como é santo aquele que vos chamou. Isso para mim é duro demais, irmãos. Porque se Jesus tivesse dito, seja santo como a pessoa mais santa que você conhece, aí eu escolheria alguém e estabeleceria como meu paradigma. Mas Jesus não deu esta chance a nenhum de nós. Ele disse: o parâmetro da tua santidade tem que ser o Pai que está nos céus. Mas por que Ele fez uma exigência tão séria para pessoas tão limitadas como nós, pecadoras? É porque nós nos vemos apenas como humanos, mas Deus nos vê como humanos e também divinos, porque esta foi a natureza que Ele colocou em nós. Muitas das exigências que a Bíblia faz a nós é feita porque Deus sabe que somos capazes, porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de nós. Você, meu irmão, minha irmã, você tem um poder que vai muito além do imaginável. É este poder que a Bíblia diz lá no Velho Testamento: o amor é forte como a morte, nem as muitas águas poderiam apagá-lo, nem trovões poderiam minimizar a sua força. E se alguém reunisse muita riqueza para comprar 1 grama de amor, seria desprezado. É isto que Deus deu gratuitamente a todos nós, para que nós vivamos em unidade e vivamos sim felizes. O principal efeito do amor é a nossa unidade.
E eu ousadamente pedi ao irmão Prado que a gente pudesse cantar um hino que tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um. Talvez há pessoas na tua comunidade, na tua igreja até, que você não tem muita aceitação, não é uma vida muito do teu agrado, mas saiba que o amor de Deus faz com que a nossa unidade seja perfeita. Vamos cantar este cântico sob a regência do nosso querido maestro.